Olá pessoal, uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos, começando a partir de agora aqui na STV Bahia, canal 24 da NET, 524 em HD na Claro TV, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo nosso próprio aplicativo, mais um agito esportivo na TV que mais cresce no coração dos baianos. E atenção galera, olha, hoje vamos falar de Bahia, falar de Vitória, muita coisa para debater aqui no programa, e é claro que você não vai perder um só momento deste programa de hoje. Além de falar de Bahia e Vitória, também vamos falar um pouquinho sobre divisão de base, escolinhas de futebol, né, revelações de futuros craques para o nosso futebol do Brasil e também do mundo. Bom, e para fazer o programa comigo hoje, eu convidei aqui esse parceiro irmão, radialista, o nosso querido Paulo César Vieira Lima. Tudo bem, Paulinho? Como é que tá você? Tudo jóia? Tudo bem, Ivo Ferraz. Alô, telespectadores do Agito Esportivo. Um prazer muito grande estarmos aqui nesta casa para falarmos um pouquinho do esporte. Pois é, vamos começar falando sobre o Vitória, Paulo. O Vitória que empatou mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Como é que você vê essa situação do Vitória, o time que mais empatou até agora no campeonato? Olha, o Vitória fez uma partida bem melhor ontem contra o Náutico, mas o resultado não agrada. Não agrada que, como você já falou, muitos empates e a situação a cada dia vai mais para debacle. Está descendo a ladeira, está lá no 18º lugar, complicado para poder reverter essa situação. Nós já viramos a página do campeonato e o Vitória precisa ganhar, porque senão vai fazer conta para sair da zona perigosa. Zona da degola, não é fácil não, é um time que mais vem empatando na competição. O Wagner Lopes que chegou ainda não perdeu, né? Ele vai aí para o seu quarto jogo, venceu uma, empatou 3, né? 4 jogos, 3 empates e uma vitória no comando do Leão. Você viu alguma mudança aí comparando dele para o Ramon Menezes, ô Paulo? Eu não vejo muita mudança porque o Vitória não tem plantel. O Vitória precisa ter jogadores de nível melhor para poder realmente buscar os resultados positivos. E isso está sendo muito difícil. E difícil, bota difícil nisso, né? Para um time que precisa aí lutar hoje para não cair, né? Porque o Vitória hoje ele luta para não cair, né? O Vitória hoje ele luta para não cair. O Vitória não vai lutar para subir para a Série A, porque o Vitória não tem time para isso e acho muito difícil, né? O Vitória vai lutar para não cair, precisa no mínimo aí de mais 8 triunfos, né, para conseguir escapar desse rebaixamento. No primeiro turno foram 19 jogos, apenas 2 vitórias, meu amigo Paulo. Um rendimento realmente muito abaixo da expectativa. Tem 2 times hoje que estão lá embaixo também, né? O Brasil de Pelotas, o Confiança, que já estão se distanciando do Vitória. E isso é bom. Isso é bom para o Vitória ter uma condição melhor de sair dessa situação crítica. Eu vou dizer uma coisa para você, é o seguinte, que o Vitória, todo ano o Vitória é ajudado pelos adversários. O Vitória, às vezes, ele depende só dele, mas às vezes tem time ajudando, que foi o caso do ano passado, da última temporada, na reta final, o Vitória foi ajudado por outros times. E esse ano parece estar a mesma coisa. O Confiança começou a descer a ladeira, o Brasil de Pelota também não está bem na competição, então isso, né, o Vitória tem que aproveitar esse momento, né? Mas tem que aproveitar marcando pontos. Se não marcar pontos, vai ficar difícil até o final, porque vai fazer contas para não cair. Para não cair, né? Agora, vou te falar uma coisa, viu, Paulo? Esse elenco que está aí do Vitória, para mim, foi um dos piores que o Vitória já montou. Foi um dos piores que o Vitória já montou para poder disputar uma Série B de brasileiro. Agora, o Vitória, com todo esse elenco fraco, como você mesmo está dizendo, a gente tem jogadores de destaque que eu acho que não vão ficar no Vitória. O Samuel, para mim, é um jogador, menino novo, que está se destacando muito e vai embora rapidinho. O Pedrinho também, o garoto lateral esquerdo, é um excelente jogador. Isso já foi negociado com o Atlético, né? Agora está emprestado ao Vitória. Eu acho que esses 2 jogadores vão sair rapidamente do Esporte Clube Vitória, porque são jogadores de destaque. Essa que é a grande realidade. O interessante é que o Vitória também faz suas transações aí, né? E não divulga para a imprensa. Ninguém sabe como é que foi a negociação do Pedrinho, né? Só se sabe que o Pedrinho foi contratado pelo Atlético, já foi lá no Paraná, fez exames,
já retornou agora como um jogador emprestado, né? Vai ficar até o final dessa temporada e depois ele regressa lá para a equipe do Atlético. Sem dúvida, o Vitória, mesmo numa fase ruim, ainda consegue revelar alguns jogadores, mantendo aquela fama, né, de ser um dos clubes do Brasil que mais também revela jogadores. Eu não entendo, Ivo, como é que no esporte, no futebol profissional principalmente, não tem transparência. Eu acho que teria que ser tudo com transparência, mostrando, está lá publicado no site dos clubes, mas não existe uma transparência. Correto. O Vitória passa por uma fase terrível financeira, toda hora estoura uma questão aí de débitos trabalhistas, outros tipos de débitos. Corrupção e mais corrupção. Né? Se o Vitória não tiver um patrocinador forte, vai ser muito difícil sair dessa situação. Correto. Os bastidores do Vitória, na verdade, né, Paulo, estão bem agitados, né? Se fala muito na saída do presidente Paulo Carneiro. O presidente pode estar com os dias contados, vai ter agora no mês de setembro, né, para a semana, vai ter aí uma nova assembleia. Foi respeitada a decisão judicial da que estava marcada para esse mês de agosto. O Paulo Carneiro conseguiu na justiça anular essa assembleia, mas agora o pessoal diz que vai ter outra, né, em setembro, e aí tem muito pango para manga, tem muita água para passar abaixo dessa ponte ainda, mas os bastidores do Vitória certamente estão agitados esses dias, muito envolvendo o presidente do clube, o mandatário maior do clube, e isso com certeza reflete também dentro de campo. Claro que reflete. Essa briga interna entre os conselheiros, essa briga já é antiga, eles brigam fortemente, e isso só faz interferir no time. É complicado mesmo sair dessa situação. Eles teriam que estar todos unidos e buscar recursos para reverter essa situação. Mas não tem dinheiro, vai fazer o quê? Como é que contrata jogador? Salário atrasado, salários atrasados, direito de imagem atrasados, funcionários sem receber, os médicos passaram não sei quanto tempo aí sem receber e hoje já existem ações trabalhistas, inclusive dos médicos que saíram. Como é que recupera? Está difícil, muito difícil. Muito difícil a situação do Vitória, né, que é um time que não consegue vencer na competição, apenas 3 vitórias até agora no campeonato. Imagine, né? Agora a gente sabe que essa campanha ruim que o Vitória vem apresentando, como eu acabei de falar aqui, não é só, né, o futebol do Vitória em si, não só o time a gente sabe que é fraco, é um time limitado, parte técnica horrível, entendeu? Tem força, corre, tal, mas se não tiver parte técnica, vai tomar drible, né? Não vai conseguir emplacar na competição. E o Vitória todo ano lutando para não cair, porque vive momentos conturbados nos bastidores, né? É um presidente que sai, que entra outro, se envolve com problemas, com polêmicas, aí sai, entra outro e parece que a ferida não sara, né? Não é isso, Paulo? O problema do Vitória não é técnico. Vai trazer o melhor técnico do mundo e não vai resolver o problema. O problema do Vitória é plantel. Não tem time, pô. Como é que você quer que um time faça uma campanha boa se não tem peças com qualidades técnicas para fazer isso? Não existe. Se não tiver time, não dá para competir, né? O cara pode até competir, mas vai tomar chumbo na asa, como diz o ditado popular. E a estrutura do Vitória é uma estrutura bem maior do que vários clubes que estão na Série B. É um exemplo em termos de estrutura, né? Então, é lamentável que tenha chegado a esta situação. Muito, muito, muito triste essa situação e eu me preocupo com os dois. Depois a gente vai falar de Bahia, mas eu me preocupo com os dois. A situação realmente é muito, muito, muito difícil. Correto. O Vitória, né, a gente lamenta muito, né, essa campanha ridícula que o time vem apresentando. O torcedor não aguenta mais. E o que mais a gente vê aí é o torcedor revoltado com o presidente Paulo Carneiro, pedindo aí, até aqueles que diziam que Paulo Carneiro seria a solução, né, para resolver o problema do Vitória. Hoje não se fala mais nisso, não. Muitos já, né, olha, retiro o que eu falei há um tempo atrás. Eu agora sou a favor da saída do presidente. Mas eu acredito que estatutariamente ninguém vai conseguir tirar Paulo Carneiro. O estatuto dá respaldo a ele. Então, a não ser que for comprovada improbidade, desvios de recursos, porque ele foi eleito, ele foi eleito. Quem elegeu ele foi o Conselho. Então é muito difícil tirar. Vão suspender aí, dar uma parada 90 dias, mas ele não sai. Não tem como tirar. Ele vai entrar na justiça e vai ganhar. E vai continuar administrando o Vitória, sim. Mas não sei não, viu, Paulo? Sei não, porque
os bastidores aí estão recheados, né, de problemas, né, apontando irregularidades do próprio presidente Paulo Carneiro, né? Salários antecipados, transações de jogadores mal explicadas, e com isso há sim uma grande preocupação, né, dos próximos dias. Como é que vai ser o Vitória? Como é que o Vitória vai caminhar nos próximos dias, né? Então, assim, vamos ficar atento com relação a isso, porque assim, tem muita coisa para rolar aí nesses próximos dias aí envolvendo o Vitória, envolvendo o presidente. Com certeza. Vamos aguardar os próximos capítulos do que é que vai acontecer nos bastidores rubro-negros. É de se lamentar, né, Paulo? É de se lamentar, né? Um time da grandeza do Vitória, com a história que tem esse time, como a gente acabou de falar agora há pouco, um time revelador, um time que já revelou grandes craques. Se a gente for parar aqui para falar, você vai lembrar um bocado aí. Com certeza. Né? Um bocado de jogadores. O clube que mais revelou craques no Brasil, pô. Entendeu? Tem muita história. Pois é, então você vai lembrar, né? Você vai lembrar aí, se for aqui nomear, tem uma porrada. Vamos dizer aqui, vamos falar aqui uns 5 ou 6 aqui, rapidinho. Pô, vamos lá. Vampeta, Bebeto, Edilson, Davi Luiz, Hulk. Tem. Aí eu posso botar Rodrigo Chagas, Júnior da Gata, Rodrigo Chagas, Dida, goleiro. Dida. Paulo Mussi, Juninho, só aí são 3 goleiros. Né? Então, rapaz, se a gente parar aqui para falar de jogadores que foram revelados pelo Vitória, vamos falar aqui a tarde toda, né? Que são muitos jogadores que foram revelados por esse clube. Então deveriam respeitar mais esse clube, né? O Vitória tinha uma base fantástica e hoje isso não existe mais. Os clubes da Bahia deixaram de fazer base. Preferem hoje buscar os jogadores dos clubes que se destacam, que acham que sai mais barato, e não tem mais um trabalho de base. E a gente sabe que vem tudo dali. De lá das categorias inferiores, que você vai ganhar dinheiro, inclusive, com esses jogadores. É isso que os dirigentes precisam entender, que tem que formar a base, é aí que ganha dinheiro. Correto, a base, a gente diz logo, a base é a base de tudo, né, para ser bem redundante, né? Com certeza. A base, né, é o começo de tudo, né, e o time que não revela, não vai fazer dinheiro em caixa, né, porque se ele revela, ele vai vender, e se der sorte aí, se trabalhar bem legal a base, vai vender o cara super valorizado, porque hoje os times estão pagando bem. Para ter um jogador de um clube hoje, paga-se bem, não é como antes, né? Você veja aí o exemplo do Flamengo, apesar de ter um elenco de primeiro mundo, de salários astronômicos, mas tem uma base fortíssima. Todo dia é lançado 2, 3, 4, 5 jogadores da base do Flamengo. O Flamengo vendeu recentemente aí, Paulo, vendeu uma porrada de jogadores, vendeu Lucas Paquetá, Vinícius Júnior. Agora vendeu outro aí para jogador, o João Lucas, vendeu uma galera aí para outro, vendeu o Renier, aquele meio campista que foi lançado pelo Jorge Jesus. Agora tem jogadores aí que eu vejo, o João Gomes, que está como volante, o Gerson, ele está jogando ali de vez em quando, tem o Noga, né? Tem jogadores, vendeu o Natan, que está agora no Bragantino, que é zagueiro, também foi para lá emprestado, se atingisse uma meta, automaticamente o Bragantino tinha que pagar X ao Flamengo, já atingiu essa meta, já teve que pagar o Flamengo. Então é um time que movimenta, né, a base, revela, vende, e isso vai gerando dinheiro para o caixa, né? Você vê o Grêmio também é um clube que faz muito esse trabalho de base, tem que fazer. Tem vários destaques no Brasil inteiro aí, a gente tem um celeiro de jovens futurosos e que precisam ser aproveitados, mas hoje o caminho mais fácil é você pegar o que já está pronto. É isso que os clubes escolhem e está tudo errado. Eu também acho que não é por aí não, né? Eu acho que o Vitória deveria voltar, né? Mas, Paulo, você tem ideia, a gente está no assunto do Vitória ainda, daqui a pouco para o assunto Bahia, mas você tem ideia, olha aí o que eu estou dizendo para você aqui, recentemente houve-se um protesto da base do Vitória, reclamando de salários atrasados, 3 meses. O que isso pode acarretar? O Vitória pode perder muitos futuros craques, né? Porque se os caras entrarem na justiça lá pedindo, né, a rescisão de contrato de forma indireta, né, judicialmente, o Vitória vai perder todo o investimento que fez naquele jogador. Com certeza vai jogar tudo fora. Agora, o Vitória também entrou numa fase aí financeira que não tem dinheiro para nada, não tem como pagar nada. Vai fazer o quê? O que é que faz? Ou o Vitória consegue um patrocinador forte para assumir, ou não vai sair dessa.
Se conseguir sair, quem sabe um shake aí para vir para cá fazer uma parceria com o Vitória, né? É o que eu estou dizendo. Se não, não sai não. Não sai não porque você vai perdendo receita. E aí com essa questão da pandemia aí, piorou mais ainda. Você deixou de ter receita nos estádios. Então, já... É um ponto negativo também, né, Paulo? Essa falta de torcedor no estádio, né? É receita. O torcedor deixa de ser sócio, deixa de pagar a sua mensalidade. Tudo isso é ruim porque é dinheiro que não entra, pô. É dinheiro de bilheteria, é o dinheiro de sócio que ele não tem mais, o sócio não tem condições de pagar, porque uma boa parte, inclusive, perdeu o emprego. E aí, faz o quê? Correto, assina embaixo aí, é isso mesmo. Então, a situação realmente do Vitória é bem preocupante, muito preocupante, nessa sequência de campeonatos, sem dinheiro, né, sem elenco, problemas nos bastidores, problemas sérios envolvendo o presidente, pode estar com os dias contados no time do Vitória. Então, como é que o cara que está lá em campo jogando vai estar com a cabeça nesse momento? Não tem como. Se os dirigentes estivessem unidos, eu acho que seria uma situação melhor. Mas não, a briga interna é muito forte. Isso atinge diretamente os jogadores. Causa instabilidade, não tem dinheiro para pagar, é direito de imagem que não paga, são salários atrasados. E aí? O jogador não tem esse compromisso de jogar por amor à camisa como já foi seu tempo, já acabou-me. O jogador jogava sem receber, jogava por amor à camisa. Hoje não tem isso não, o jogador é profissional. O cara passava antigamente 3 meses sem receber, hoje não. O jogador é profissional, amigo, se não pagar ele não fica. Não fica e sai na bota de na justiça. Com certeza, vai buscar o que ele tem direito. E o que mais hoje, a Justiça do Trabalho está, né, olhando muito para esse lado, né, a questão do profissional. Trabalhou, tem que receber e assim, é de se lamentar. A situação do Vitória realmente é muito preocupante. Bom, mas vamos falar também um pouquinho, né, sobre o tricolor de aço. Que fase é essa do Bahia, né? Muitas derrotas, situação bem preocupante também do Bahia, Paulo. Muito preocupante, porque o Bahia não tem uma estrutura no seu departamento de futebol que deveria ter. A Belitani, para mim, é um dos grandes dirigentes desse país. Ele arrumou, saneou as dívidas do Bahia, mas em termos de futebol, não engrenou até agora. Então o Bahia não consegue fazer um time. Eu converso com os amigos meus de Fortaleza, o Fortaleza, o Ceará tem receitas bem menores do que a do Bahia, tem times melhores, porque o Bahia não consegue formar um time. E você contrata jogadores que podem sair no meio do campeonato, é melhor não trazer. Você trouxe Tassiano se adaptou, estava jogando bem, no meio do campeonato vai embora, porque o contrato que é firmado dá essa possibilidade. É mal amarrado, né? Mal feito. O Juninho, o quarto zagueiro, que levou uma fase ruim, mas estava jogando bem. Então o plantel do Bahia deste ano é pior do que o do ano passado. O Bahia vai ter dificuldade para se manter na primeira divisão. Eu não tenho dúvida, né? Vai fazer conta como vem fazendo já há algum tempo, né? No ano passado foi a mesma coisa e esse ano também não vai ser diferente, porque o plantel deste ano é mais fraco. Eu não tenho dúvida, viu, o meu querido Paulo César Vieira Lima, aqui conosco no Agito Esportivo, né? Eu não tenho dúvida que o Bahia vai ter dificuldade nessa sequência do Campeonato Brasileiro, né? Agora com o novo treinador, mas infelizmente as coisas não mudam, né? A situação do Vitória, do Bahia é muito preocupante para essa sequência de campeonato. Estava lá com a gordurinha, há uns dias atrás aí, entre os 10 primeiros colocados, aí estava muita gente já cantando de Bahia vai... Libertadores, o Bahia vai conquistar aqui, já quem sabe vai brigar pelo título. O Bahia vai brigar esse ano lá na parte de cima. No entanto, o Bahia está descendo a ladeira, né? Já está na segunda parte da tabela, né? E correndo o risco de entrar no Z4. E não tem time para se manter. Vai fazer contas, não tem para onde correr. O plantel do Bahia é limitadíssimo, não tem condições de brigar nem para ficar na primeira página da tabela. Não vai mesmo. Não sei o que é que vai acontecer, porque o Bahia se estruturou, se arrumou. Hoje tem uma estrutura boa, física, em termos financeiros, de administrativo, não de futebol. Mas também teve prejuízos aí com a questão da pandemia, com a questão do sócio, perdeu vários sócios. Então tem um prejuízo muito grande financeiro. E aí começa a reduzir, contratar jogador que está
jogado aí no mercado, porque às vezes o Bahia está trazendo jogadores... O Bahia hoje, Paulo, só está pegando jogador que vem sem nenhum pagamento, né, pela transação, por exemplo, só para pagar os salários. Não, o cara estava agora lá jogando lá não sei aonde, o Bahia trouxe. Não, dá para jogar, então traz para cá, vou pagar só o salário dele. E essa questão que você falou aí, das cláusulas dos contratos do Bahia, é muito mal feito esse contrato do Bahia, rapaz. Quando o cara começa a jogar bem, o time vem e leva. O Bahia trouxe mais de 15 jogadores, só conseguiu aproveitar 2, 3. Pois é. Alguma coisa está errada. É melhor não trazer. Ou então você traz um bom e que custa caro. Não adianta eu trazer 10 jogadores de nível baixo, mediano para baixo, porque não vai render, não vai ficar como titular. E quando você soma todos esses salários, você vai ver que não valeu a pena. Você jogou dinheiro. Então é melhor incentivar o menino da base. Usar os meninos da base como atletas para compor o grupo e trazer jogadores do nível técnico melhor. Esse Roda Ilha que chegou também aí, agora não disse para quem. O cara parece cantor, rapaz. Não estou criticando por causa do cabelo. O cabelo rasta e com a cadeira desta largura. Tá gordinho. Gordinho, veio gordinho, ele parece um cantor de pagode. Com todo o respeito, que ele tem um currículo que a gente... Cada um tem seu perfil, né? O pagodeiro tem um estilo ali. E me preocupa porque ele veio para um lugar que tem muito pagode, né? Tem muito reggae, mas eu, como profissional de educação física, vejo que ele está fora do padrão, muito gordo. Correto. Muito gordo. Verdade. Ele ainda não disse para que veio, né? Se for, eu até vi eu não falo o DVD porque a gente não vê mais DVD, mas vi o vídeo, né? Com os lances do Roda Ilha. Você chegou a ver os gols dele, você viu? Rapaz, cada golaço que ele fazia, até agora ele não fez nada, né? Complicado. O Oscar Uribe veio com preço elevadíssimo. Não faz nada, não consegue decolar, amigo. Um jogador caríssimo e que não consegue decolar. E parece que tem contrato para 2 anos aí. Pois é. E aí? E o Gilberto, hein? Será que fica no Bahia, Paulo? Eu não acredito que o Gilberto fique no Bahia. O Bahia não vai ter condições financeiras para manter o Gilberto. O Gilberto já reduziu o salário com essa questão da pandemia e, com certeza, no final do ano, o Gilberto está indo para um grande clube do Brasil. Pois é, mas aí é aquele detalhe, né? Hoje, para se encontrar um jogador com as características do Gilberto, um centroavante nato, um cara que define, um cara que faz gol, se tiver bola no pé dele, na cabeça, ele faz, ele coloca para dentro. Então, é um jogador diferenciado. Hoje, aqui no futebol brasileiro, está bem complicado se achar um jogador no quilate do Gilberto. A gente sabe que chega um certo tempo, o jogador está no time, ele já começa a dar aquela esfriadinha, já quer mudar de camisa, quer mudar de ambiente, quer conhecer novos ares e tal. Mas tudo depende também do bambá, né? do cascalho para ele. O Gilberto hoje já ganha muito bem, a informação que eu tenho é 350 mil por mês e quer mais. Né? Ele ganhava, eu soube que ele ganhava muito mais do que isso e que teve que fazer um acordo porque o Bahia não tem condições de pagar. Então é complicado. É complicado. Eu acho que ele não fica no Bahia. Será, Paulo? Será essa de trazer esse Roda Ilha já foi pensando na substituição, mas foi uma contratação que realmente eu acho que não vai dar resultado. Eu não acredito que dê resultado. Pelo menos, aparentemente, o que a gente tem visto aí, nas participações que o jogador tem tido, nos jogos que tem entrado, eu não sei se é esse o caminho ou não. Eu também, assim, tenho uma desconfiança muito grande, porque os times da Bahia viveram uma fase assim, de trazer para cá refúgio, né? O Bahia mesmo viveu um tempo atrás que só trazia jogador de fim de carreira. O cara tem nome, Mancini, Ricardinho, não sei quem, lembra? Vieram Mas pra já cá. no fim de carreira, né? Os caras vieram aqui só passear, né? Em Salvador, o Bahia e comer hoje, o dinheiro do Bahia. O Bahia hoje não tem um jogador de meio de campo criativo, como foi Eliseu, como foi Fito, como foi Léo Oliveira. Quer dizer, não tem. O jogador... Primeiro, o futebol mudou muito. Hoje, 90% do futebol é força física. Tá? Não é técnica. E, em outras décadas, era técnica. A força física estava no segundo plano. Mas hoje não. Qualquer um joga porque, se tiver uma condição física forte, boa, ele vai. Mas é um jogador sem técnica. Então, todo mundo joga hoje. Não vejo, eu vi o Beijoca, Piau, Jorge Campos, Leguelé, Washington Luiz, Zé Augusto, esses craques todos que foram formados na base do Bahia. E muitos eram titulares. Zé Carlos. Jogava muita bola, Zé Carlos? Muito, uma saúde demais. Bobô.
Quer dizer, mas a gente não vê mais isso hoje. E como falei já aqui hoje, acabaram o trabalho de base, amigo. Não tem mais trabalho de base. Como é que você vai fazer reposição se você não tem trabalho de base? Aí tem um sub-23 que você traz jogadores de outros clubes e que você não consegue passar nenhum deles para o time de cima, para o time profissional. Esse sub-23 aí que gasta dinheiro, no ano passado foi uma vergonha. O Bahia conseguiu perder o Campeonato Baiano, que não é uma coisa normal. Mas conseguiu. Com o que pagou nesse sub-23, não tinha como não ganhar o Campeonato Baiano. Perder para o time do interior, que tem brincadeira, um salário desse tamanho, não tem sentido. Não tem explicação. Isso, me desculpe aí, senhor Belitani, é falta de gestão do futebol profissional. Correto. Eu acho assim que o Bahia precisa realmente mudar um pouco o seu conceito, né, de contratação, de trabalho na base. Aliás, né, não me recordo, o Bahia nunca mais revelou ninguém, né? Ninguém. Nunca mais, né? Nunca mais revelou sequer um jogador aí para dizer assim, ó, revelação do Bahia, vai ser vendido para tal clube. O Vitória que está numa situação pior que o Bahia, mas volta e meia consegue revelar. Lá está aí, ó, Pedrinho, né? Tem mais gente aí que vai deixar o Vitória. Samuel pode deixar o Vitória, mas entendeu? O grande problema, Ivo, é que esses jogadores, ainda garotos, 14, 15 anos, já tem dono. Já tem dono. O Vitória bota um menino desse aí na vitrine, vai ficar com 30%, 40%, que 70%, 60% já é de empresário. Pô. Ainda tem isso. Correto. Antigamente não tinha isso. Hoje os jogadores... O jogador é fatiado, né? Os jogadores hoje são dos empresários. São dos empresários. Então você que paga, que você que mantém, você que dá alimentação, você que faz a lapidação, mas o empresário, não sou contra o empresário, mas é difícil hoje para os clubes também. O que é que vai fazer? Se o menino já chega lá no clube com um dono. Correto. Perfeito. Então, situação bem complicada. Então, o Bahia nunca mais conseguiu revelar ninguém. Né? O Bahia não conseguiu revelar ninguém. E quando o Bahia traz alguém que está despontando, né, que começa a se destacar no time, perde o jogador. Então, o presidente Guilherme Belitani, seu diretor de futebol, o vice-presidente, precisam rever esse conceito aí na hora de fechar uma contratação. Né? Dizer, olha, você tem uma causa aqui que você vai sair. Agora, essa transação entre o Bahia e o clube que traz, ou o empresário, tem que ser uma transação que favoreça mais o Bahia. Né? O torcedor realmente ficou zangado com a saída do Tassiano, que estava bem, o jogador que estava fazendo gol, aparecia ali, tocava a bola, marcava, puxava, tal. E, no entanto, daqui a pouco chegou uma proposta e bye Bahia. O cara caiu fora, já foi embora. E assim como ele, pode ser Galdesani, pode ser outros jogadores que vieram para cá com esse tipo de contrato. Aí o Belitani fala, mas não, porque infelizmente o Bahia não tem dinheiro, né, para pagar a contratação, tem que se submeter a certas cláusulas de contrato. Né? Então isso é muito ruim para um time que é bicampeão brasileiro. Traz jogadores que não estão no mercado, que não tem espaço nos seus clubes. Claro que não vai dar certo aqui. Aí quando você soma quanto investiu nesses jogadores todos que trouxe aí. Eu soube que Galdesani e o outro que foi do Flamengo, o nome dele, esqueci agora, do meio de campo, tá indo Ronaldo. Embora. Não é Ronaldo, o que está aí, Jonas, né? Jonas, isso, foi do Flamengo também. Disse que Galdesani e Jonas estão indo embora. Foi o que eu soube, não sei. É brincadeira, hein? Porque não conseguiram agradar. São jogadores comuns que você resolveria com os próprios jogadores da base que se tem aqui. Você viu aí... Paulo, e o Bahia contratou, né, uma porrada de jogadores esse ano para o time de sub-23, não digo nem o sub-23, o time de transição disputou o Campeonato Baiano, correto? E não se aproveitou ninguém, rapaz, desse time aí. É inexplicável, As contratações não estão sendo bem feitas. Porque a probabilidade é você contratar para o sub-23 para aproveitar no time titular. Quando você não aproveita ninguém, é porque as contratações foram erradas. Essa que é a grande verdade. E esse país, rapaz, você tem um celeiro aí de jogadores bons sem oportunidade. Essa que é a grande verdade. Precisa ter o especialista para fazer. Não pode ser qualquer um. O departamento de futebol tem que ter pessoas que conheçam futebol. Belitani conhece de gestão. É um excelente gestor, mas de futebol ele não sabe nada. Nem jogar bola ele jogou. Aí ainda fica mais difícil.
Tem que buscar um gestor bom que conheça da matéria. É o gestor torcedor. Agora, o cara não pense que gerir uma empresa é a mesma coisa que gerir o futebol. Já tem um pontinho a mais aí, já é mais complicado, né? Futebol tem que ter gestão? Sim, tem que ter gestão. Mas se a bola não entrar, amigo, o torcedor não quer Se não saber de conquistar gestão. títulos. O torcedor não quer saber de gestão, o torcedor quer saber de resultado, é bola para dentro, é bola na rede. Se não entrar e ficar nessa aí, sobe, não sobe, vai cair, não tem gestão certa. Apesar da gestão do Bahia ter mudado de água para o vinho, o Bahia hoje tem uma outra gestão, conseguiu sanear aí muitas questões, tem essa questão aí do Opportuni, que diz que o Bahia vai ter que pagar 100 milhões, aí já complica. Brincadeira? Já complica. Se realmente for verdade essa informação, que o Bahia deve ao Opportunity 100 milhões naquela transação de Bahia SA, Bahia, aquela confusão toda que o Vitória também embarcou e que não deu em nada. Eu nunca vi banco fazer negócio para perder dinheiro, eu não conheço. Eu não conheço nenhum banco que faça negócio para perder dinheiro. Não ia entrar em Bahia e Vitória para perder dinheiro, né? Então, os dirigentes do Bahia que expliquem aí qual é essa situação aí com a questão do Opportunity, se realmente o Bahia deve 100 milhões ao Opportunity. Fora o que já deve normalmente, né? Estão resgatando, né, as mazelas no time do Bahia, que é uma situação bem preocupante também fora de campo. Agora, você falou que o Beltrano é gestor, tudo bem, mas tem broncas chegando aí, tem jogador, inclusive, agora da sua administração, botando o Bahia na justiça, que foi o caso do Elber, né? Tiveram outros jogadores aí também cobrando isso na justiça com relação ao Bahia. Não tem para onde correr, porque o Bahia perdeu muita receita, perdeu de sócio, torcedor, e perdeu de bilheteria, de jogos, que o pessoal disse que não dá dinheiro sim. Então foram várias receitas perdidas e que você tem que fechar a torneira mesmo. Se não tem dinheiro para pagar, vai fazer o quê? Você vai pagar 700, 800 mil a Gilberto, se você não tem de onde tirar? Não tem condição. Não tem, então tem que estar na realidade. Essa que é a grande verdade. O Bahia vai ter que buscar aí, né, trazer um atacante, um centroavante, alguém. Esse Michael Douglas aqui, o que você achou dele aí? Não gosto. O Bahia trouxe um zagueiro também aí do Bragantino. Liger, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todos os zagueiros do Bahia. Vem de graça, vem para ser apostado. Todos os zagueiros do Bahia são melhores do que ele. Inclusive Lucas Fonseca. Eu também acho. Horrível. Rapaz, como é que você traz um jogador reserva do Bragantino? Amigo? Quem ganhou a posição dele lá foi o Natan do Flamengo, o jovem que foi do Flamengo para lá, botou ele no banco, aí o Bragantino disse, vai embora, tchau. O cara novo, o zagueiro lá está no Bragantino, um cara novo, que o Bragantino hoje é um clube empresa, pode faturar em cima dele, vai faturar em cima do jogador velho? Não vai. O Michael Douglas também não conseguiu decolar até agora. Até agora não disse para que veio. Não está faltando também mais um pouquinho de oportunidade para ele não, quem sabe entrar nesse time aí, titular? Também. Tem que ter coragem de botar, tá entendendo? Mas não tem muita qualidade. O Bahia tem um plantel limitadíssimo em termos técnicos. Fica refém de Gilberto, das estocadas de Rossi. O que mais? Tem mais nada. Não tem criatividade. O voluntarismo de Nino na saúde, mas já é um jogador com idade avançada. A lateral esquerda tem problema. O zagueiro, o grandão Luiz é lento. Ele é muito lento, não tem velocidade, é um bom jogador, é grande. Vai estar tomando um gol de cabeça todo jogo. Estão esperando muito por Nino, né? Nino é pequenininho, né? Não tem como esperar que Nino suba para ganhar na cabeça. Até que ele sobe bem, mas não dá para comparar com alguns jogadores. O Conte é um excelente jogador, mas é lento. Se pegar velocidade, os dois zagueiros do Bahia são muito lentos. Né? Nem Luiz Otávio, os dois zagueiros do Bahia são muito lentos. Todos cara dois. Tem estatura de zagueiro, mas é muito lento. Muito, não tem velocidade. Estão olhando mais para a estatura dele, o porte dele como zagueiro do que futebol em si. A lateral esquerda está naqueles altos e baixos, joga Capixaba. Eu acho o Capixaba tecnicamente muito melhor, mas defensivamente é fraco. E o Bahia não tem muita opção, não. À frente, bota quem? Quem é que entra para jogar no Bahia na frente? Não tem.
Roriz não disse para que veio. Isso aí nem se fala. Jogador caríssimo, não conseguiu decolar. Ele levou até um tempinho para definir com ele, né? Imagina, né? Então, agora, vamos para o treinador. Eu estou torcendo para dar certo, mas a probabilidade de não dar certo é muito grande. Gente, vai inventar, trazer um argentino que não conhece o futebol, não está acompanhando o futebol brasileiro. Não era muito mais fácil você pegar um técnico daqui, que está vivendo o Campeonato Brasileiro, conhece o futebol, que conhece o dia a dia, até ele se adaptar ao futebol brasileiro, pode custar caro ao Bahia. Vai custar caro. Eu acho que a probabilidade de não dar certo é muito grande. Posso ser até que eu queime minha língua e depois chegue aqui e diga, olha, queimei a língua, acho que o treinador é... Mas a maluquice agora é que todos os técnicos do Brasil têm que ser gringos, como se diz na gíria, né? Deu certo no Fortaleza, né? Deu certo não sei aonde. Então, e um treinador... tem Fortaleza, tem Flamengo... Fortaleza, Flamengo, Internacional. E o treinador, rapaz, com resultados medianos. Não era treinador, era treinador de goleiro. Foi transformado... Não tem um bom currículo ainda. Não, pô, o Bahia não tem perfil para ter técnico com essa história. Não tem. O Bahia sempre teve grandes técnicos e renomados. O Vitória não. O Vitória lançou vários técnicos aí e deu até certo. Mas no Bahia eu não conheço essa história de revelar treinadores. Eu não conheço. O Bahia sempre teve treinadores top e de nome. E não dão certo. Você viu aí, mano, o que é que deu? Então, a gente não sabe até quando vai isso aí. Aonde vai? Correto. Meu amigo Paulo César Vieira Lima, comentarista aqui participando conosco do nosso Agita Esportivo. Obrigado, Paulo, pela sua presença aqui. Foi muito bom mesmo esse bate-papo aqui, trocando figurinhas, batendo uma bolinha, falando de Bahia e falando de Vitória. E outras vezes mais, você já está convidado para estar comigo aqui no Agita Esportivo, para a gente bater esse papo aí para a rapaziada estar em casa, acompanhando a gente pela net, pela Claro, pelo aplicativo, pelo YouTube. Valeu mesmo, hein, Paulo? Muito obrigado a você, o prazer foi meu falar de esporte, falar de futebol. Eu estou à disposição. Na hora que for convocado, estarei aqui. Pronto, vai vestir a camisa, eu vou ver. Não, depois ele fala, se vai ser a 9, se vai ser a 10. Você prefere a qual aí? Tem preferência por camisa aí, Paulo? Não. Qualquer camisa, eu vou vestir a camisa da casa. Até a 13 de Zagallo. Com certeza, com certeza. Beleza, galera, eu vou ao intervalo comercial. Na volta, vamos falar aí de futebol amador, de preparação de atletas, né, de escolinhas de futebol, porque só aí que a gente pode encontrar muitos craques, quem sabe, para vestir a camisa dos nossos times, tá bom? Eu vou ao intervalo comercial e eu volto já, rapidinho. Segura aí, eu volto já. A Copa da Federação está chegando e será a maior festa do futebol de base da Bahia, com prêmios incríveis. A nossa seleção irá participar e o seu filho está convocado. Por enquanto, continue usando a máscara. Entre no nosso site e faça já a sua inscrição. Tamo junto! Copa da Federação. Realização: Federação das Escolas de Futebol da Bahia. Onde você estiver, estaremos juntos. Quando eu fiquei sabendo que a minha mãe estava com Covid, eu fiquei muito preocupada. Fui com ela para o hospital. Ao chegar lá, o atendimento dela foi bem rápido. Logo, quando ela entrou, já viram que ela não estava bem, deram prioridade. Os profissionais de saúde sempre presentes, sempre os medicamentos nas horas certas. Foi aí que eu tive mais confiança que eu ia sair curado e bem. A sensação quando você vê o paciente curado é a melhor possível. É a sensação de dever cumprido, de missão cumprida. É para isso que a gente sai de casa.
As entregas do governo federal no Distrito Federal não param. Também foram repassados mais de 660 milhões de reais para ajudar o governo local a preservar a vida de quem mora aqui. O cuidado do governo federal com o DF continua. Acompanhe as entregas em saude.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal. Vem brincar comigo, criançada! Todos os sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 11 da manhã, você acompanha aqui na STV Bahia o programa Zum Zum Zum. Aventuras, shows de talentos, competições, laboratórios, brincadeiras e convidados especiais. Programa Zum Zum Zum, aqui na STV Bahia. Apresentação Maluquita. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o nosso Agito Esportivo aqui na STV Bahia, canal 24 da NET, 524 em HD da Claro TV. É isso aí, galera, falamos de Bahia, falamos de Vitória. Bom, e agora eu vou para a câmera 1 aqui para apresentar meu amigo Samuel Santos, ele que trabalha com divisão de base, com revelação de atletas, hoje faz parte da comissão do Feirense, que parece estar lá em Iambupe, não é isso, Samuel? Boa tarde, tudo bem com você, Samuel? Tudo bem, obrigado. Obrigado pela oportunidade que está surgindo para esse grande trabalho. Falar de futebol é sempre bom para você? É fácil falar de futebol para você, Samuel? Para quem gosta, que é focado nesse trabalho. A sua câmera é aquela ali, ó, câmera número 2. É muito bom. Pronto, para o pessoal ver você melhor na telinha aí. Mas me conte aí, como é que está essa divisão de base? Você hoje trabalha no Feirense. O Feirense está onde hoje? Está alojado na cidade de Iambupe, né? Faz uma parceria com a prefeitura local para dar um trabalho muito bom na base do Feirense para a edição 2021 e a edição 2022. Vocês têm lá o que? Campo de treinamento, tem lugar para treinar, tem lugar para fazer esse trabalho? Nós estamos realizando o trabalho na ABB da cidade, né, local. ABB. É um campo profissional. É um profissional, né, toda a estrutura boa, com piscina, né, e o alojamento é na cidade mesmo. Tem no caso, alojamento lá para os jogadores, alimentação, a despesa aí boa, né, todo mês, né? Isso. Estamos alojados lá atualmente 33 atletas, né, de várias cidades do interior da Bahia. E fora da Bahia tem 2 atletas, um de Vitória Espírito Santo e 2 de Sergipe. Quem trabalha hoje lá, Samuel, com a comissão lá? A comissão faz parte do coordenador Valdeci Cruz, né? O treinador Felipe e eu, como preparador de goleiros, também focado da comissão técnica. Treinamento a semana toda? Todos os dias. Tem treinamento? Todo dia pela tarde. Todo dia. Então, isso é bacana. Dessa escolinha lá, já conseguiram, Samuel, revelar algum jogador, colocar em algum clube aí? Como é que está esse processo? Sim. Temos jogadores, tem um projeto Bahia Jovem, né? Que fez uma parceria com o Feirense. O Bahia Jovem já tem atleta na Polônia, tem na Escócia, tem um no Bahia de Feira atualmente e está indo hoje mesmo um para o Bahia da capital. Isso aí disputando divisões de base, né? Divisão de base. Jogadores que não vão ser, de repente, aproveitados, né? Aproveitados. Mas então vocês já estão começando a produzir, né? E quem sabe no futuro colher bons frutos com esses atletas indo para times que podem, de repente, gerar algum din-din aí para o Feirense lá, né? Para o projeto, né? Quando planta boas sementes, futuros, bons frutos dá, né? Então nós estamos fazendo um planejamento muito bom para o futuro, né? Essa base, para
tentar retornar o Feirense à primeira divisão do Campeonato Baiano. O que vocês primeiro observam nesses atletas quando eles chegam lá para fazer um teste, Samuel? O teste, nós temos uma avaliação de 3 a 4 dias, né, lá alojado para focar no trabalho deles, né, a estrutura, para ver que tem uma performance de trabalho para focar no time. 4 dias para você ter uma avaliação melhor senão esse cara aí analisar aqueles atletas, né? Nós trabalhamos muito com atletas 05, 06, 07, né? Também 04, para fazer as 4 bases. 4 bases, é isso aí. Quantos atletas tem lá hoje, Samuel? 33. 33 atletas. É porque tem atletas da cidade também, chega a 54. E o campo lá é bom lá? Sim, uma estrutura boa. De Iambupe, você se recorda de ter saído já um grande jogador assim para times profissionais? Ou não é tanta tradição? Não é tanta tradição. Agora que o prefeito está focado mais no esporte, né? Vai dar praça esportiva para a gente... Desculpe. Está reformando a praça esportiva para nos oferecer melhor condição, um evento melhor para o estado da Bahia. E essa divisão de base lá do Feirense, vocês conseguem disputar alguma competição para avaliar melhor esses jogadores? Sim, nós trabalhamos muito com grandes empresários, vai sempre analisando o nosso trabalho, né? Tem olheiros que vão lá ver os treinamentos? Sim. Fechar aqui, de repente, algum contrato ali, amarrar algum jogador? Sim, está agendado também algum empresário do Grêmio de Porto Alegre, está indo agora finalzinho de setembro, né? Ver nosso trabalho. Tem uma parceria com o Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas também. Vocês fazem alguma peneira fora lá a cidade ou vocês saem para fazer em algum lugarzinho ali da região vizinha? Sim, nós recentemente fizemos uma peneira lá em Aporá, uma cidade próxima a Iambupe, em Alagoinhas também, né? Sempre nós estamos saindo e buscando novos talentos para o futebol baiano. Não pode perder, tem que aproveitar, né? A Bahia ela é muito grande, né? Isso. E a Bahia é um celeiro de craques, né? Muitos jogadores baianos revelados aí pelos clubes do Bahia, do Vitória e outros clubes, né? A nível de Brasil afora. Então, se tiver um bom olho, né? O cara que conhece bem de futebol, vê o jogador já no arriar das malas, né? Diz que jogador, quando você olha para ele, você diz logo, esse cara tem pinta de jogador, né? Isso aí. Nós trabalhamos nessa performance assim, né? De colher bons frutos para o futuro. E não pode ser também só assim, né? Tem que ter, como é que eu posso dizer? Hoje tem a questão da disciplina também, né? Soma muito nessa prova. Isso conta muito no contexto do atleta de base, né? Tem que ter disciplina, né? Primeiro lugar, né? E educação. Sempre é focado, educação, disciplina, vai dar tudo certo para aqueles até que estão focados na base. Correto. Samuel, com relação ao futebol brasileiro hoje, como é que você vê essa campanha do Bahia aí, Samuel? O Bahia atualmente está pecando muito por conta do investimento da base, né? 10 anos atrás, 8, não me recordo, o Bahia tinha uma base muito boa, agora está deixando muito a desejar, não está investindo muito como antigamente, né? Então está pecando muito por isso. E agora está colhendo. O Bahia revelava muitos jogadores. Muitos jogadores. O último agora foi o Talisca, né? O que mais recente. Já tem um tempinho também. Tem um tempinho, né? O último foi o Talisca, aí está deixando. Quase 10 anos, né? 10 anos, então incrível. O presidente investiu muito na divisão de base, né? Como Bahia Vitória, não? Né? Que o Vitória também tinha uma base muito boa e está deixando cair muito. Times da Bahia são tradicionais, né? Em revelação de grandes jogadores. O Vitória principalmente, né? Vitória tem mais esse perfil, né? Agora eu não posso dizer isso, mas você vê, eu estava falando aqui com o Paulo mais cedo um pouquinho, no primeiro bloco, que o Vitória vendeu agora o Pedrinho para o Atlético Paranaense, né? O jogador foi lá, já assinou o contrato, fez os exames e voltou por empréstimo, né? Já não é mais jogador do Vitória, né? Até o final do ano ele fica no Vitória, mas depois de terminar a temporada ele vai para o Atlético Paranaense lá para vestir a camisa de outro time rubro-negro, né? Sim. Só muda as listas, né? De vertical para horizontal, né? Isso. Ou de horizontal, melhor dizendo, para vertical. Então, boa sorte aí o Pedrinho, né? Boa sorte ao Pedrinho. Então, eu acho que é muito pouco ainda, né? Nesses últimos tempos, para o Vitória revelar apenas o Pedrinho agora, o Bahia não revelar ninguém. Isso. Por que você atribui isso ao quê? Porque hoje eles não focam muito, tem muitos empresários no meio disso, né? Então, os empresários não deixam criar muita raiz na base, já leva para fora o foco dos empresários é Europa, né? Então eles não deixam muito os
os jogadores de base, criar raiz ali dentro, como antigamente que tinha, né, que implantava um jogador, ficava até ao profissional. Hoje em dia, quando está com 18 anos, 17 anos, já está vendendo para fora. Isso é um pecado muito, né, que tem no futebol. É o mercado negro do futebol, né? Porque e os clubes hoje estão perdendo muito com isso, Samuel. Isso, os clubes estão perdendo muito porque às vezes o cara sai de forma, né, poderia sair muito mais valorizado, né, sai por bagatela, porque o cara ainda não criou, não enraizou ali no clube, né? Isso. O cara não apareceu dentro do clube jogando um bom futebol, fazendo gol, aquela corretora tal, para despertar interesse de outros clubes que poderiam até pagar mais caro. Isso, né? isso. Aí chega um ali, não, aqui eu vou pagar X por ele e tal. Ah, beleza, então vai. Manda o cara embora. Isso. Não é isso? Isso. Lá mesmo no Feirense tem dois atletas que tem um futuro promissor, né? Muito bom. Né? Já tem olheiro já interessado nele como... Feirense é antigo, né? Feirense deu uma parada no profissional, né? Deu um profissional, agora nós estamos tentando retornar à base para daqui mais 2 anos retornar o profissional na segunda e depois Eu primeira. acho que tem que começar tudo pela base, né? Pela base, Um bom alicerce, uma boa casa. E você trabalhou também em outros clubes, né, Samuel? Não só sim. Feirense, né? O Camaçariense, né? Tive uma oportunidade, passei pelo Galícia também e tive base também. O seu negócio é com base, você gosta de trabalhar com a base, né? A base, já joguei muito na base, não tive... Você jogou bola também, foi jogador de futebol? Do Ipiranga, tudo base, do Ipiranga, Galícia. Jogava de quê, Samuel? Eu era goleiro, por isso eu não cheguei como profissional por conta da estatura. É mesmo? Mas tinha uns goleiros aí, aquele mexicano, como é que era o nome dele? Orre Campos. Isso. Aquele goleiro do México, lembra pegava dele? muito, Pequenininho, rapaz, que cara era aquele, hein, Samuel? O futebol brasileiro tem dessas coisas, não valoriza muito não é goleiro. tradição no Brasil. Já na Europa, já... Se vê o cara baixinho, ninguém quer contratar o cara, isso é verdade, isso é verdade. É brincadeira. Eu também fiquei, na época eu morava em Jacobina, que era garoto, eu inventei de ser goleiro, mas era muito baixo. A bola vinha no alto aqui, era gol na certa, né? Disse, rapaz, é verdade. Deixa eu ir pro ataque, deixa eu jogar de atacante, viu? Isso. Saí do gol para ir para lá, para fazer o gol, né? E até que deu certo, né? Ganhei algumas medalhas lá como artilheiro, como vice-artilheiro, mas o tempo passou, já não tem mais aquele pique, né? É verdade. Mas é de se lamentar. E o futebol profissional do Bahia, como é que você vê essa Bahia nessa fase ruim no Brasileirão, Samuel? Vamos pedir a Deus que esse novo técnico aí que chegou agora, né, fazer uma análise aí do que é que está pecando ao Bahia na escalação, investimento mais de jogadores que visse a camisa, de qualidade, que visse a camisa mesmo, vim para resolver, né, não muito investir, será que vai dar certo, né, em risco. Então vamos torcer que esse segundo turno aí que retorne o Bahia com os pés direitos e dá o prosseguimento do trabalho. E essa fase do Vitória aí, hein, Samuel? Lutando para não cair, tá bem, Vitória está com o pé na Série B, na Série C. Há 5 anos atrás, a Vitória vem nessa pendenga, né, como tem se ditado, né? Cai, não cai para a terceira. Correto. Vamos torcer que esse ano não aconteça. Coisa que já aconteceu, né? O Vitória já caiu para a Série B. Já caiu, mas 5 anos atrás, né, já vem nessa decadência, sofrendo muito, né? Nas últimas rodadas. O Vitória que empatou agora mais uma com o Náutico, né? Isso. No último domingo, 1-1, jogando lá no Recife. É o time que mais empatou até agora no campeonato. Isso é um planejamento. Não está tendo planejamento no começo de temporada, né? E aí está pecando por isso e deixando a desejar. E esses problemas do Vitória, problemas aí extracampo, envolvendo o presidente Paulo Carneiro, isso tem a gente que vive no futebol, né, no dia a dia, dá para notar que isso tem atrapalhado muito, né, Samuel, o desenrolar dentro de campo, né? Isso, você vê que alguns atletas com ordenado atrasado, já básico ordenado atrasado, né? Alguns atletas colocando... Teve até protesto agora recentemente, né? Alguns atletas colocando o Vitória na justiça, né? Recentemente um aí, né? Botou na justiça, né? Dizem que amava o Vitória, mas felizmente, direito trabalhista aconteceu. Acabou esse amor, né? O cara diz assim que tem esse amor assim, 100% do clube. Não tem mais tanto amor assim, não. Isso. Felizmente não tem. Se o clube não cumprir, né, com seus compromissos, com o atleta, né, o cara sai e mete na justiça, né? O que tem acontecido com um bocado de jogadores aí. Acaba se temos o jogador chegar, vou vestir a camisa, eu amo a camisa e vou ficar até o fim. Vou aqui, não sei o que, tal. Se estiver pagando em dia para ele, beleza, mas se não... É verdade, tem um rachão no time, né? Correto, assina embaixo, Samuel, eu acho muito difícil. Então, assim, essa campanha do Bahia é uma campanha preocupante, a campanha do Vitória é uma campanha muito preocupante também para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tomara que as diretorias acordem o quanto é cedo
que consigam fazer alguma coisa, porque não está fácil não, né? O Bahia está com problemas, o Bahia está com dificuldades, o Bahia está descendo a ladeira, né, não conseguiu mais vencer nessa competição, né, perdendo aqui, perdendo ali, então não é fácil não, né? Então é de se lamentar de fato esse futebol apresentado pela equipe do Bahia, né? E o Vitória nem se fala, né? É uma campanha ridícula essa do Vitória. Saiu o Rodrigo Chagas, né? Saiu o Ramon Menezes, né? Agora veio o Wagner Lopes, né? E não se sabe, né, como é que vai ser daqui para frente. Até agora 4 jogos, 3 empates, né, e apenas uma vitória. É o que a galera está mais sonhando, almejando, e que não está acontecendo, né? Isso, Samuel. É verdade, o Vitória está vindo de resultados negativos, não bom para a equipe do Vitória, né? O empate, às vezes, não resolve tudo, né? Está naquela, né, altos e baixos ali para não cair. E vamos torcer que as coisas no final dê tudo certo e o Vitória não vá para a 3ª divisão. Que isso é ruim para o futebol baiano. Esse também é o nosso pensamento, né? Porque se o Vitória na Série B já é ruim, na Série B já é difícil, né, Samuel? Imagine na Série C, né? E eu digo sempre, ó, esse time que está aí do Vitória, disputando a Série B, se cair para a Série C, esse time não volta. Esse time que está aí não vai conseguir subir para B. Nem tão cedo, né? Por conta que já é uma dificuldade estar na 2ª, mas hoje em dia cair uma equipe para a 3ª divisão, para o retorno de imediato dá trabalho. Dá trabalho demais. O retorno imediato, você viu, o Vitória caiu para B, não conseguiu voltar para a Série A. Isso. Só capingando na B e lutando para não cair para C. É verdade. Porque aí cai a receita, um time que recebe, como o Vitória recebia, era 108 milhões anual, né? A receita de 108 milhões anual, caiu para quanto? Para 30. Caiu para 30. A receita de televisão caiu de forma absurda, né? O Vitória recebeu em torno de 7 milhões, né, de receita de televisão, quando recebia 45, 50, 60 milhões só de TV. Aí não tem, ainda mais para completar a situação, não tem torcida no estádio, né? Que é uma renda que entra como um extra ali, né, Samuel? Há 2 anos sem o público, aquelas equipes que é menos porte, né? Caiu muito o rendimento financeiro, então está deixando muito a desejar, não está tendo aquela renda para manter a equipe bem equilibrada, os jogadores que devem ser contratados não estão chegando e está pecando por isso, né? Correto. E o segundo torcedor, né, o 12º é a torcida, né? Correto. Samuel, obrigado aqui pela sua participação aqui na Rede Esportiva, parabéns aí, sucesso no trabalho lá nessa divisão de base, que é o começo de tudo, valeu? Eu que agradeço pela oportunidade, né, pelo esse belo trabalho que você está começando fazendo aí para nós da área do esporte. Correto, valeu, meu irmão. Obrigado aí então, meu querido Samuel Santos, ele trabalha na divisão de base aí do time do Oferense, radicado ali em Iambupe, né? Isso, terra boa, né? Chove bem lá, né? Terra da laranja, muita laranja boa. Laranjinha, mas você tá dando um saco de laranja para mim, para Francisco, valeu? Beleza. Meu querido amigo Samuel, galera, um abraço a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais Agito Esportivo aqui na STV Bahia. Forte abraço a todos e até lá. Tchau. A Copa da Federação está chegando e será a maior festa do futebol de base da Bahia, com prêmios incríveis. A nossa seleção irá participar e o seu filho está convocado. Por enquanto, continue usando a máscara. Entre no nosso site e faça já a sua inscrição. Tamo junto! Copa da Federação. Realização: Federação das Escolas de Futebol da Bahia. Onde você estiver, estaremos juntos.
Quando eu fiquei sabendo que a minha mãe estava com Covid, eu fiquei muito preocupada. Fui com ela para o hospital. Ao chegar lá, o atendimento dela foi bem rápido. Logo quando ela entrou, já viram que ela não estava bem, deram prioridade. Os profissionais de saúde sempre presentes, sempre os medicamentos nas horas certas. Foi aí que eu tive mais confiança que eu ia sair curado e bem. A sensação quando você vê o paciente curado é a melhor possível. É a sensação de dever cumprido, de missão cumprida. É para isso que a gente sai de casa. As entregas do governo federal no Distrito Federal não param. Também foram repassados mais de 660 milhões de reais para ajudar o governo local a preservar a vida de quem mora aqui. O cuidado do governo federal com o DF continua. Acompanhe as entregas em saude.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal.